Muito boa tarde, tá começando o Entre Família. Que gostoso é ter você aqui com a gente. Qual o sentimento que você tem quando essa musiquinha toca? Qual o sentimento, Cris? Cara, tá começando a tarde, eu vou ter um papo gostoso. Alegria. Eu não vou ligar pros apresentadores porque o conteúdo é melhor. A gente tem superação, a gente lida com as emoções. Às vezes eu não sei nem o que eu sinto, Carol. É isso, mas eu quero hoje que você saia deste programa dando nome a essas emoções. Não, eu sinto vontade de rir. Eu sinto um negócio aqui, quando eu vejo essa barba do crime, dá eu vou na força da raiva. Hoje é um começo. É isso. Na força da raiva. É uma força da raiva e tal. Às vezes tem uns temas que também, olha, me incomoda, né? Me incomoda. Não quero falar desse assunto. Eu não quero me conhecer. Não quero. Não me suporto. Perdão, não quero perdoar ninguém. Não quero com ninguém. Pronto, eu sei. Independente do seu sentimento, você sabe que é muito importante a gente dar nome aos sentimentos, Cris. E será que tem diferença entre sentimentos e emoções? Qual dos dois impulsionam as ações? Como é que a gente consegue elaborar todas essas questões e transformar elas para uma realidade? Dona Maria perguntou, e não é a mesma coisa? Vocês estão colocando coisa diferente de sentimento, sinônimo. Emoção, rapaz. A pessoa que não tem emoção tem sentimento. Mas, peraí, uma coisa diferente da outra. Tudo é babalu, mas uma coisa é recheio, outra não é. Entendeu? Tudo uma é babalu. Coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Outra coisa é outra coisa. E hoje nós temos uma especialista, uma dinâmica. Até agora não entendi. Você tava. É tipo um artigo, não. Quando eu vi que você tava tentando pegar, eu falei, isso pega não, lá. Tal, mas sabe quem que tá pega lá, minha cabeça. Que leu aí e tal. Ele sabe de tudo. Pastor veio afiado hoje. Bates, o Bates chegou aqui assim, não, porque isso aqui. Não, porque comanda aqui. Do nada ele fez assim, ó. Beijinho no ombro, falou pra mim. É isso. E é ele que vai fazer essa dinâmica hoje, pelo que eu fiquei sabendo, é isso? Vai ter que estar junto, vai ter que estar junto. Tá ligado. Pronto. Já deu que tipo de sentimento deu nele, será, né? Ele veio alegre hoje. Tá feliz? Tá na pluma hoje. Cabelinho aqui, ó. Na régua. Puxadinho. Eu vi as meninas lá trabalhando no sprayzinho lá. Matou 2 piolhos e veio. É isso aí. O sentimento que a gente quer que você tenha é um sentimento de gratidão por estar aqui com a gente, por compartilhar esses momentos. Inclusive, daqui a pouquinho, nós nos sentimos muito felizes quando você interage com a gente. Então, vou passar um número para você interagir. Hoje é dia de terapia, Cris, ou não? Terapia, e hoje, vou dizer uma coisa para você. Você sabe que o macharedo é aqueles que... Machismo, que isso, cara? Não chora. Papá, não gosto disso aqui e tal. Não, recolhe o choro e tal. Aí... Mas não engole. Todo fracionado, que todo engole é que dá uma coisa ruim, dá uma coisa. Guardou o sentimento hoje, sei lá, tá culminando no rim. Não, sabe, tá aqui, ó. Aqui, ó. Aqui a lombar, aqui, ó. Suporta o peso das emoções que tá tudo fora da caixa. Não, é porque eu pego essa criança aqui não é criança não, querido. É esse perdão que não libera. Bora pro intervalo, então. É rápido e a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta, intervalinho rapidinho, é só para você poder mandar ali para a sogra, mandar para o marido e tal, mandar aquele link com mais calma. Não manda assim, ó, tá aqui, ó, hoje o programa você falar, tá com aquela dor na nuca, calma, ninguém deu diagnóstico nenhum, a gente vai lidar com as emoções aqui. Mas, Carol, a gente quer incluir os nossos telespectadores, porque a gente está aqui com eles, para eles, e vamos fazer esse programa juntos. Juntos, é isso mesmo. Por acaso você sabe dar nome às suas emoções? Conta a verdade. Conta a verdade. Às vezes, se não quiser dar um nome, às vezes a pessoa não quer dar o próprio nome para falar desse programa aqui. Dá uma ideia aí, Cris. Como assim, ó? Manda um codinome. Não quer mandar teu nome, coloca assim, ó. Maria Recolhida. Emoção no rim, porque não guardou no coração. Codinome. Manda o nick que você quiser, mas o importante é o seguinte, é mandar. Você tem um problema, por exemplo, com o esposo. Eu acho que ele tá assim, ele não sabe lidar com as emoções, por isso, por aquilo. Temos uma especialista aqui. Pastor tá afiado. Então manda pro DDD 12 983150249 com o nome ou sem nome. Agora, se mandar nome, manda a cidade pra gente mandar um abraço, pra você receber aqui as nossas emoções. E aí vai. Maravilhosa. E aí vai. Bora lá então. Bora apresentar. Bora nós. Quem tá aqui com a gente. O pastor tá aqui, lembrando que o pastor também, além dessa questão de teologia, professor e tal, ele é estudante de psicologia. Claro. Então ele é um cara que... A Carol também fez pós na área. A turma tá aí. E aí, pastor? Tentando lidar. Estava dando um showzinho no nosso bastidor ali? Eu estou aprendendo. Vim aqui para ouvir, né? Porque a grandeza de um homem é medida pelos sentimentos que ele domina e não pelos sentimentos que o dominam. Eu já ouvi essa frase num outro contexto. Exatamente. Que também cabia. Exatamente.
por exemplo? Eu já ouvi, já. Eu senti, eu estou lidando com essas emoções. Vocês não notaram? Que emoção que Só você não pode sentiu? grudar na nuca, só não pode grudar. ouvir essa Agora, me distanciei da linha tênue dessa questão do autocontrole e tal. Fazem mais de 2 meses que eu não coloco Eu quero te nem parabenizar. uma junção Eu Não, quero bacana. te entre o parabenizar. lábio do pastor, Não. o cabelo do pastor. Não, nada, você não falou o mais. estereótipo de Hollywood, jamais comparei nesse intervalo. Você está mexendo com as minhas emoções e isso pode produzir alguns sentimentos ruins. Vamos buscar um profissional, então, agora. É agora, pra já. Tá aqui com a gente a Priscila Irana, ela é psicóloga, psicanalista e vai ajudar a gente a entender um pouco mais sobre este universo. Seja muito bem-vinda mais uma vez, obrigada. Obrigada, Carol. Obrigada, pastor. Cris, é um prazer estar aqui novamente. Falar sobre as emoções é algo muito, parece até que abstrato, né? Mas como o nosso corpo tem sentido cada vez mais, como nós conversamos mais sobre esses assuntos por conta da pandemia, por conta das manifestações e porque está todo mundo ansioso, né? A palavra todo mundo, né? Ansioso, todo mundo com muitas pessoas com comportamento depressivo. Então a gente está falando um pouco mais sobre esse assunto, mas pode ser que ainda a gente não consiga dar nome a esses sentimentos. Qual a importância de aprendermos a nominar sentimentos e entender as diferenças entre as emoções? Uhum. A emoção a gente pode entender como se fosse uma energia, né? Então essa energia ela vai para algum lugar, a gente faz alguma coisa com essa energia, né? E aí essa energia, né, para a psicologia, ela tem, na verdade, 4 emoções básicas, né? Então é a raiva, né, o medo, a alegria e a tristeza. E dessas vão surgir, então, as outras emoções, né? E a gente pensando em todas elas, a gente acaba sentindo essas emoções mesmo e a gente acaba muitas vezes agindo, porque é dessa forma mesmo que a gente faz, né? Então, se a gente entende, né, as emoções, se a gente faz uma leitura do que nós estamos sentindo, quais são essas emoções que estão dentro de nós, a gente consegue entender a gente mesmo e também as pessoas ao nosso redor. As emoções, elas são a base, a estrutura do nosso mecanismo, né, psicológico, psíquico, né, nosso mecanismo. E essas emoções, elas vão impulsionar um sentimento, é isso? Qual é a diferença para a gente entender? Tá. Então, a emoção é algo que está, essa energia, né? E aí, depois dessa emoção, o que vem dessa emoção? A gente sente alguma coisa lá dentro do corpo, né? Seja uma tomada, por exemplo, de uma alegria, uma situação bacana que a gente vive, né? Então, a gente sorri, né? A gente sente vontade de abraçar alguém, né? De estar junto com alguém, se for um momento gostoso, entre família, por exemplo, né? Então, esse sentimento de união que vem dessa alegria, dessa emoção. Uma resposta às emoções. Isso, uma resposta às emoções. A gente pode dizer que é algo um pouco mais racionalizado falando. Agora, doutora, a gente fala de algumas questões estruturais, até brinquei ali, né, o macharedo, mas a gente vem de algumas estruturas familiares onde a gente recolhe essas emoções primárias, e se a gente falasse de infância, é ali que a gente vai dosando e tendo essa questão da régua do que é e do que não é. Tipo, você está com medo? Não, o homem não pode ter medo, tem que enfrentar e tal. E aí você coloca isso de uma forma diferente. O que causa essa leitura errada ou até mesmo esse distanciamento de uma criança ao longo do desenvolvimento do adolescente? Esse adulto chega sem saber as caixas das emoções. Como é que funciona esse distanciamento? Hoje o tema é analfabetismo emocional, né? Isso. Em família, quando a gente está ali, a criança, né, nesse seio familiar, nessa vivência com pai, com mãe, né, ou com algum outro responsável adulto, então a criança ela vai vivenciar totalmente essas emoções, né, muitas vezes de forma intensa, e ela não sabe o que é isso. Então, cabe aos pais, né, orientar, mostrar. Então, quando a criança está lá, a gente falou não, agora não é hora de comer chocolate. A criança ela fica brava, e ela não sabe o que ela está sentindo. Então, cabe aos pais, naquele momento, falar, olha, você está frustrada, você ouviu um não e você ficou com raiva, né? E aí a criança, de repente, chora, então você agora ficou triste. Então, cabe aos pais ir nomeando, sabe, o que a criança está sentindo. Porque é só assim a criança vai entendendo, vai adquirindo consciência, né? E essa questão de reprimir, não chora. Homem não chora, engula esse choro. Isso é reprimir, né, ao que a gente está sentindo, essa emoção, e isso vai para algum lugar.
É aquilo que você disse. Aí surgiu essa dor nas costas, aí surgiu alguma outra questão, né? Porque isso está lá dentro, ela precisa entender, né? Então, o analfabetismo emocional é exatamente isso, né? Fazer a leitura dessa emoção dentro de cada um de nós. Isso é muito importante para todas as relações, seja com a pessoa, né? Com a pessoa mesmo, com um casamento, e nos relacionamentos, seja no trabalho, com os filhos, nas amizades. Então, ele é algo realmente bastante importante, fundamental, né, para o dia a dia. Eu vou dar um exemplo bíblico para essa questão, para tentar ilustrar, eu acho. Daí você faz a leitura. Quando a palavra diz assim, irai-vos e não pequeis, né, esse sentimento de raiva e de indignação. É natural. A gente a gente vê Jesus se indignando diante de algumas situações. A emoção está ali, né, doutora? Isso. É inevitável. Isso. É inevitável que o meu filho se irrite em determinado momento, que ele sinta raiva. É inevitável, está dentro do organismo dele, né? É uma reação que é interior. Agora, o controle disso que é a grande questão, né? É o que eu vou fazer. Daí eu acho que entra a questão que você falou, né? Eu ler o que aconteceu comigo e eu controlar com o que eu vou fazer, com o que está gerando os meus sentimentos. Exatamente. Né? Aí você tem que controlar, gerenciar. Então, você percebeu qual é a sua emoção, o que você está sentindo, mas você não precisa, por exemplo, estourar com o teu filho. Você pode gerenciar essa emoção, né? E aí você falar para ele, olha, isso está sendo inadequado, né? Por exemplo, isso que você colocou, esse exemplo é exatamente isso, controlar a sua ação. Né? Achar uma outra alternativa. É o que se espera daquele que consegue fazer uma leitura dos seus próprios sentimentos, né? É o que se espera também de um adulto, por exemplo, que ele consiga ter o sentimento, ter a emoção e não fazer com que essa emoção impulsione para uma reação complexa, totalmente adversa daquilo que o ambiente necessita e precisa. Agora, existem várias formas de nós expressarmos os nossos sentimentos, de colocar no papel, de externar, exteriorizar tudo isso, para que a gente consiga elaborar cada um desses sentimentos, né? Uma delas é a arte. E quem vai contar um pouco para a gente da forma como se expressa através da arte é o Jonatas Santana Luz. Ele é design gráfico, teólogo e ele é um artista, é isso mesmo. Ele consegue externar aí as emoções dele através da arte. Seja muito bem-vindo, Jonatas. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Sou fã desse cara aí, hein? Né? Só queria dizer que eu sou fã desse cara. Você tem que entrar na fila, porque tem muita gente que é fã dele Sou aí, seu fã, hein, cara? Sou seu fã. Que isso, gente. Vamos, Carol. É recíproco. Recíproco. Vamos, Carol. Conta pra gente, Jonatas, como é a sua relação aí com a arte? Quando você conseguiu compreender que, bom, é através desta ferramenta que eu consigo elaborar e desenvolver e colocar pra fora as minhas emoções? Tem duas coisas que eu acho que me ajudaram muito a perceber que a arte me ajudaria. A primeira delas é que eu tive um momento ali entre a minha infância e a adolescência em que eu convivia fora da escola, eu convivia muito pouco com pessoas da minha idade. Então eu acabava não me aproximando muito e eu, apesar de meus pais serem maravilhosos, eu não me sentia muita vontade de me abrir com eles. Né? Acho que é comum isso na adolescência. Acabou que eu me expressava muito escrevendo. Então, sempre gostei muito de escrever para me expressar, porque era um jeito de eu botar para fora o que eu estava sentindo sem me expor, digamos assim, né? Mas outra coisa que me ajudou muito a entender que a arte me ajudaria a me expressar foi encontrar na arte de outras pessoas aquele sentimento de, nossa, tem outra pessoa que passa pela mesma coisa que eu. E eu percebi que aquela pessoa estava passando pela mesma coisa e ela conseguiu colocar em palavras o que ela estava passando, e não só em palavras, mas em melodia. É a mesma coisa com pintura também, que é um negócio que eu gosto de me aventurar um pouco. E aí eu falei, se essa pessoa ela consegue colocar para fora, e eu tenho essa catarse, né? Ouvindo, ou lendo, ou apreciando o que essa pessoa fez, talvez eu tenha essa catarse também escrevendo, eu mesmo expressando o que eu estou sentindo. Então, eu sempre tive essa ideia de que, apreciando a arte, eu entendi que se ela ouvir a arte do outro me atinge e me faz entender um pouco do que eu sinto, eu fazer arte também me ajudaria a fazer isso.
Jonatas, você sabe que você encontrou um idioma, que a gente fala, né? Na arte, né? A pessoa começa a falar através da leitura. E o legal desse tipo de idioma de arte é que, às vezes, por mais que você tenha uma linha parecida, cada pessoa consegue buscar na arte uma interpretação própria dentro da expressão do outro, né? Aí eu te pergunto, como você hoje se sente, né, colocando essas questões para fora, até em comparação com outros momentos, porque todo mundo teve, em algum momento, que teve um bloqueio, né, na adolescência, aí você acha algo que você consegue colocar para fora, só que nesse sentido, a tua arte ajuda outras pessoas a se conectarem. Como é que é a tua linha nesse sentido? Qual é esse viés de benefício? Nossa, isso hoje, eu lancei minha primeira música o mês passado, né? Mês passado não, em setembro, em agosto. Mês passado foi setembro. E eu recebi feedbacks de pessoas, né? Pessoas retornando para mim, falando sobre como a música que eu fiz falou com ela. Eu passei por isso me abraçou, me senti abraçado por sua arte. E hoje eu consigo entender duas coisas sobre mim. Primeiro, que quando eu tenho a capacidade de pegar aquilo que está aqui dentro e colocar para fora, e daí depois eu revisito aquela arte que eu produzi, eu consigo não olhar mais certas coisas que para mim eram monstros como monstros, elas ficam menores e eu consigo processar aquela informação de uma forma mais de fora, digamos assim. E eu percebi também que aquele sentimento que eu tinha em relação à arte de outras pessoas têm em relação à minha. E ao mesmo tempo em que isso é muito gratificante, me faz sentir pequenininho também, porque a partir do momento que eu coloquei essa arte para fora, ela não, apesar de ela ter vindo de dentro de mim, ela não é mais minha. Ela é igual você falou, outras pessoas vão pegar aquilo, reinterpretar e atribuir a vivência delas. E para mim isso é bonito, na verdade, porque faz com que eu não me sinta mais solitário no que eu sinto, nem no que eu passo, e faz com que a gente crie mesmo uma comunidade de pessoas que compartilham aquilo e começam a entender-se melhor, justamente por se relacionar com o outro. Eu não sei se eu me fiz entender, mas... Demais, sim, Jonathan. sim. Eu até fico com dó. Quer falar, pastor? Pode falar. Não, só queria dizer que essa capacidade que ele tem, que a arte tem, ela faz a gente ter uma leitura que a gente não teria de outra forma. E ele através do Cabelo Bom, né, que é o título da música, consegue dar um recado e a gente consegue ler uma coisa diferente que alguns têm de ler assim, se o tema é apresentado de forma comum. Então você tem essa capacidade tanto nos seus desenhos, né, como foi a composição da música que eu citei, porque vale a pena ir lá e ouvir atentamente. Inclusive, eu quero fazer um chamado para você que não ouviu ainda essa música, Cabelo Bom. O Jonathan, ele escreve músicas, ele fala sobre racismo, sobre empoderamento, sobre cristianismo. E você vai poder curtir tudo que ele produz aí no Instagram dele, tá? Corre lá que ele tem informação. Depois você joga no YouTube, aí, só jogar lá no YouTube, Cabelo Bom. Pronto, já tá. Você vai conseguir ter acesso a esse conteúdo muito valioso para todos nós. Jonatas, muito obrigada, viu? Por expressar aí a sua vivência através da arte e nos dar a licença, a possibilidade de transformar essa arte como nossa através da história que nós também vivemos. Obrigada. Eu que agradeço, gente. Até mais. Até mais. É isso. Simpatia, E o Jonathan, né? ele é muito querido, né? Não, e ele falou... artista, e ele tem a sensibilidade, Sim, né? Então, sim. quando ele falou sobre um assunto tão complexo que é o racismo, por exemplo, algo real, né? Que traz muitos sentimentos e emoções àqueles que passam por essas situações, ele conseguiu passar isso de certa forma, que mesmo as pessoas que nunca viveram, nunca entenderam, nunca tiveram esse olhar, conseguem abraçar aquilo. Nossa, eu compreendi. Poxa, eu passei algo semelhante em outra situação. Desta forma, quando a gente consegue ressignificar e transformar a nossa dor, né, que é o caso dele, em arte, de que forma a gente consegue ampliar essa possibilidade e fazer com que esse sentimento que era ruim se transforme em algo positivo para a nossa vida? Eu acho que esse é o movimento, né, da palavra ressignificar, né? Isso, exatamente. Muito bacana, não conhecia o Jonatas, muito legal. Realmente, quando a gente escuta uma música ou vê uma arte, né, um desenho, uma pintura, até mesmo uma poesia, né, quanta coisa a gente consegue captar, quanta coisa a gente sente que mexe lá dentro da gente.
né? Então, poder ressignificar a história dele, as vivências dele dessa forma, transmitindo e principalmente mostrando para outras pessoas, né, tudo que ele sente, tudo que ele viveu e trazendo reflexões, né? E eu acho, né, doutora, porque de alguma forma, aquilo que eu falei antes, você naturalmente não tem a tendência de filtrar aquilo que a emoção gerou em você. Estou pensando agora ainda no aspecto negativo, porque a emoção pode ser positiva. Então, e essa capacidade da arte, você filtra o que gerou em você, né? Isso dá uma aliviada internamente e você consegue dar o recado para que o outro desmistifique o que você está apresentando e você tem acesso ao coração do outro. Né? É verdade. E pegando, inclusive, o gancho do que, inclusive, que a Carol falou, por exemplo, em relação ao preconceito, à discriminação, né? Isso são prejuízos, por exemplo, de um analfabeto emocional, né? Porque essa sensibilidade, essa questão de não sentir, né? Da empatia, né? Então, esses prejuízos, isso acaba tendo, né? Opressão, racismo, tudo isso, né? Pensamentos que só a sua ideia importa e é verdadeira, né? Então, tudo isso são prejuízos, né? E a gente encontra, viu, muitas pessoas, adultos, que parecem que têm 3 anos, né? Completamente analfabetos, né? Emocionalmente. E é interessantíssimo você fazer essa relação da idade, porque é exatamente isso. Quanto melhor você sabe, quanto mais você sabe em relação aos sentimentos e às emoções, melhor você vai conseguir reagir em cada situação que te apresente durante a vida. Mas não tem problema, tá? Não tem problema, porque aqui, neste programa, você vai sair daqui com vocabulário, com mais informação, com bagagem para lidar com tudo isso. Bora pro intervalo, é rápido, ainda hoje tem dinâmica, ainda hoje tem a sua interação, você sentado aqui, compartilhando suas experiências com a gente. É rápido intervalo, a gente já volta. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família, assunto que dá pano para manga, né? Falar de sentimento, falar de emoções aí. Mas, Cris, eu gostaria de entender um pouquinho mais. Esse primeiro bloco foi tão gostoso. Então, presta sua atenção aqui, ó. A Roda das Emoções. É um show de prêmios na nossa tarde, valendo brindes. Não, brincadeira, parece, né? Parece que a gente vai girar aqui, mas o grande presente nessa tarde é entender justamente dessas emoções primárias, secundárias, a junção de algumas emoções. E a doutora vai entender um pouquinho pra gente aqui o que é essa Roda das Emoções. Mas a gente presta atenção mesmo, você que está em casa, que é gostoso aqui poder nominar. A gente que acha às vezes que entende, não sabe. Doutora, primeiro, obrigado por aceitar o nosso convite. A gente tem aqui uma Roda das Emoções, parabéns à nossa produção, né? A gente vai ter uma junção de emoções aqui, o pessoal combinando essa seta. Mas antes, entender um pouquinho do que fala dessa questão aqui. Doutora, como que funciona essa Roda das Emoções? Eu gostaria de dizer para vocês que, assim, a gente tem emoções que são muito intensas, né? Que são viscerais. Então, essas emoções são essas que estão aqui no centro dessa roda. Então, nós temos ira, né? Vigilância, extasia, admiração, terror, assombro, angústia, repugnância. E muitas vezes essas emoções, elas fazem com que a gente haja, né? Nos comportemos de uma certa forma, né? E aí, por isso, a grande importância da gente ler qual é essa emoção, né? E aí, essa emoção, você veja que aqui ela está bem intensa, mas quando ela vai começando a diminuir, ficar um pouco mais fraca, né? Mudando a intensidade dessa emoção, né? Isso, aí ela vai ter um degradê aqui, né? Então, a gente, por exemplo, do terror, ele passa para o medo e passa para uma apreensão, né? Então, isso são emoções um pouco mais brandas, né? Que a gente sente, sim, né? Mas aí, isso, junto com outras emoções, causam, então, nós temos, então, uma emoção secundária. Então, a gente pode dizer que aqui é emoção primária. Emoção primária. Você viu aqui, ó, você tá com aquela ira, ai, negócio. E outra, essas que você tem mais interiorinas mesmo, são as mais fortes e que mais corroem se você não der vazão. Mas se for controlando, eu fico um pouco irritado, meu aborrecimento e acalma. Agora, doutora, vamos fazer o seguinte, então, para ver essa questão toda dessa junção que nós temos aqui. Por exemplo, se eu pegar uma antecipação e alegria, nós vamos ter, então, olha só a junção, o otimismo. Olha que legal. Deixa eu ver aqui, Cris. É isso aqui. Pronto, olha só. Então,
Saindo desse nosso cerne aqui, o nosso vetor, né, daquela base mais forte, eu saí da vigilância, antecipação e alegria. Otimismo. Isso mesmo. É aquele momento, então, que a gente consegue misturar, está alegre, está também naquele momento de antecipação, e a gente fica otimista, né? Pensando no futuro, pensando em coisas boas que podem vir por aí, pela sua vida. Você está em casa agora, você viu que... Você já pensou, né? Gente, quando que eu estava um pouquinho antecipando alguma coisa, um pouco alegre, aí eu estava otimista naquele dia, porque foi a junção, justamente. Aí você viu que a gente está colocando as coisinhas na caixinha certa? A junção de antecipação e alegria, você fica com otimismo. Cris, eu quero mais. Rapaz, agora eu comecei a ir nesse idioma aí, né, da emoção. Que bom que a gente está achando o caminho. E aqui é só um beabá para você continuar na sua vida, porque cada ser é um ser diferente. Agora, doutora, e se a gente combinar que, então, a alegria e a confiança, nós vamos ter agora, o que fala, né? O amor está no ar. Deixa eu ver aqui, pronto. Que legal, gente. Então, a junção dessas emoções aqui, a gente vai trazendo esse sentimento especial. Você em casa já sabia ou não? Se você separar essa questão, você sabia que dessa junção, que importante, a junção da alegria e da confiança. A pessoa está alegre, está bem, passou a confiança, amor. Exatamente. O amor está no ar, que bacana. Isso então, mesmo. Olha, então vamos girar, a gente estava girando aqui a setinha. Agora, doutora, mais uma junção para o pessoal que está em casa agora, hein? E aí, você está amando já ou não? Não, olha, nunca desista do amor, tá bom? Já já você vai ter confiança, porque às vezes, por isso, até o inverso, né, doutora? Se a gente vai perdendo a confiança, a gente vai perdendo a alegria de estar com a pessoa, automaticamente, a base do sentimento. A mesma coisa aqui, né? Gente, eu não estou mais alegre, eu não estou com aquela expectativa toda, não estou tão otimista. Então, automaticamente, o caminho reverso, doutora, acaba com a estrutura, por exemplo, da alegria e a confiança com o amor, seria isso, essa matemática? Sim, poderia ser exatamente. Porque aí a confiança e a alegria juntas nessa intensidade geram o amor. Porém, se essa confiança for diminuindo, a alegria de estar junto com a pessoa também, isso acaba indo embora, esse amor. Não tem como manter, né? Então... A casa não está legal, você viu? Então, ó, a base para esse sentimento, a base para esse amor, aí tem que ter confiança, meu querido. E é o que eu digo sempre, eu tenho que confiar. Sim, sim, não é não, né? Aí vai dar alegria, vai dar tudo certo. Não quer dizer que às vezes essa montanha russa da vida não vai dar uma fragmentada, mas ó, onde a base estiver forte, vai dar tudo certo. Agora, Cris, e como lidar com medo? E a questão da confiança? Qual será a junção, então, a gente pegando essa questão secundária, confiança mais medo? Lembrando que você saiu, às vezes, de uma coisa mais forte, um momento aterrorizante aqui, né? O pastor está levantando a mão, pastor? Está prestando atenção? Estou prestando atenção. Rapaz, o pastor hoje, ele é teólogo, estudante de psicologia, mas está de olho atento aqui. Esse quadro aqui mexeu com as emoções do pastor. Estou aprendendo. Confiança e medo. Aí a gente tem o quê? O que acontece em alguns relacionamentos? Submissão. Por quê? A pessoa está amando aqui, né? Está confiando ali. Mas aí passou de uma alegria e começou a ter medo na relação. Isso. Ela está amando ainda, mas esse sentimento está em volta de algumas emoções, que é a submissão. E aí o amor não tem um livre-arbítrio, né? Que é a base do amor que a gente fala aqui. Isso. E aí a pessoa, né, essa liberdade de estar junto, de querer estar junto, começa a mudar, né? Começa a vir a submissão. Não, eu tô junto, mas eu tenho medo do que pode acontecer, tenho medo dessa pessoa, de repente, agir de uma forma, né, impulsiva e falar alguma coisa, até um xingamento, enfim, alguma outra questão. Então, é melhor falar sim para tudo, baixar minha bola, gostaria de passear, mas a pessoa não quer, então deixa para lá, né? E não tenta, e começa a mudar, né? Esse sentimento, essa possibilidade de relacionamento, né? Então, as emoções, elas são muito importantes, por quê? Porque faz com que a gente se comporte de determinadas maneiras, né? Então, por isso é importante a gente pensar, opa, o que será que está por trás desse comportamento? O que será que está por trás dessa minha reação? E aí a gente vai encontrando as respostas, que são essas emoções. Gente, você acha que o amor saudável, ele lida com o medo? Você tem medo da pessoa que você está? Ou até mesmo voltando para o interior. Tem situações, às vezes, que vai para o lado do terror. Mas que roupa é essa? Você não tem liberdade nem de se vestir de qualquer forma, não pode falar com algumas pessoas, porque você trocou ali, né? Trocou a alegria por medo. Agora você vive no medo e essa base desse relacionamento agora é submissão. Você viu? Importante a gente dar nome
aqui as nossas emoções e a junção para esses sentimentos. Muito legal a nossa dinâmica. Agora, pegando o medo, juntando medo e surpresa. Eu tenho aqui meu gabarito, medo e surpresa. Intimidação. Intimidação, doutora. Mais uma Exatamente. junção. Às vezes a submissão, olha como a família está perto, né? Doutora, como a submissão está aqui junto com confiança, quase certo, às vezes, você é intimidado por ser submisso. Exatamente, acaba encaminhando muito junto, né? Acaba tendo medo junto com essa surpresa, misturado com a confiança. Então, muitas vezes, esse comportamento acaba acontecendo, né? Se sentir intimidado, se sentir com medo, né? E do que pode vir por aí. Então, vem essa intimidação, né? Essa surpresa. Doutora, olha que coisa linda. A gente estava coisa linda para entender isso, que é muito feio, né? Mas olha só, a alegria e a confiança estão com o amor. Naquele momento, você está num namoro e tal, a pessoa não mostrou suas garrinhas e tal, aí de repente ela começou a mostrar, você começou a ficar com medo, mas ainda confia, ainda confia. Agora você está tão submissa, que agora só restou o medo e você fica até com a surpresa de a cada dia receber uma questão diferente. Exatamente. O quanto essa linha aqui foi pedagógica nesse sentido. Você de casa está vendo? Olha, se você está numa situação como essa, você tem que rever seus conceitos. Submissão aqui, né? Ou você está só numa questão de intimidação. Não há sentimento, né, doutora, que floresça com um terreno assim. Exatamente. Vamos fazer mais uma junção aqui, doutora? Sim, Surpresa e tristeza na nossa roda das emoções. Surpresa e tristeza. Aí, doutora, depois de tudo que eu investi, vem a esse relacionamento. decepção. Eu lembro, inclusive, deixa eu ver aqui como é que fica aqui melhor aqui, pronto, tem um ladinho aqui. Agora, eu lembro de tudo, obrigado, viu, doutora? Não me decepciona nunca, doutora, vou te dizer. Depois de tudo que eu fiz, eu lembro do tempo de namoro, aquela proposta toda. Eu até estava confiando, me coloquei numa situação de medo. Agora eu tenho só medo e surpresa a cada dia. Agora é só surpresa e tristeza. Exatamente. Estou decepcionada, estou decepcionado. Isso. Leitura isso. do sentimento aqui. Então, às vezes você está decepcionado, às vezes a pessoa, doutora, até legal, né? Às vezes a pessoa consegue dar nome à decepção, mas esse ato entre o amor, ela não viu o que passou. Você passa por outras questões, porque ela achava que era amor ainda submissa, ela achava amor ainda intimidada, e ela, às vezes ela fala, gente, eu não sei por que não deu certo, e até nessa questão de decepção, ela encontra às vezes até culpa nela mesma. Será que fui eu que errei? A pessoa, às vezes, por não ter essa leitura, coloca a culpa no lugar errado, né? Exatamente. E até mesmo pelo medo desse amor de fato acabar, acaba ficando nesse momento de submissão e de intimidação, né? E acaba mudando, ficando nessa decepção. E muitas vezes é nesse momento que pode surgir uma depressão. Por não ter essa leitura e não colocar na caixinha certa. Viu, gente, o quanto é importante a gente dar nome aos bois, aquele ditado, saber o que é emoção, o que é sentimento, e às vezes esse vetor. Eu não estou dizendo para você que isso é fácil, tá? Às vezes eu, a Carol, o pastor, a gente fica falando dessas questões aqui e lidamos com essas questões diariamente, mas a gente tem que se aproximar desse idioma, que é o idioma que nós temos que falar. Nós estamos num século onde as emoções aqui, ó, é uma matéria de ouro, né? É uma matéria especial na faculdade da vida. Vamos fazer mais uma junção? Você está gostando dessa leitura? Vamos lá, então. Tristeza e nojo. Vamos ver aqui na minha colinha aqui. Tristeza e nojo, remorso. E aí, doutora? O pessoal, às vezes, não... Essa questão desse sentimento, deixa eu colocar aqui, pronto. Remorso? Deixa eu ver se é desse lado aqui, Cris. Eu estou num quebra-cabeça muito especial aqui, vamos ver. Achei. Pronto, com uma mão só aqui, já pensou? Só com a canhotinha aqui. Pronto. E aí, doutora? Eu estou com um pouquinho de remorso. Vamos ver se ele fica. Não está querendo ficar, não, Está hein? querendo ficar. Ele está querendo sair. Eu vou largar meu tablet para ver se é coisa do tablet mesmo. Vamos ver, deixa eu fazer um carinho. Calma, segura. Aqui, vamos ver agora. Vamos ver se desse lado vai, hein? Vamos ver aqui, ó. Não tá indo, não. Não está prendendo. Não está prendendo aqui, não. Mas vamos ver se é desse lado ele vai. Não vai, não. Deixa aqui. Mas você sabe em casa que é remorso, tá? Não fique com emoções, que eu estou tranquilo aqui, tá? Esse em mim, depois eu falo com você, fica tudo tranquilo. É que ele ficou com um pouquinho de vergonha na televisão, né, doutora? Mas e o remorso? Tristeza e nojo. Eu vou lhe dizer, doutora, eu não sei se eu dividi essa questão na minha cabeça, que realmente era nojo e tristeza. Essa questão toda do remorso, é remorso mesmo, né? Tristeza e nojo.
Às vezes a gente não tem essa... É só nessa junção que a gente consegue, será? Ou ele pode ter uma junção de outras emoções? Eu fico, estou meio triste, um pouco de nojo, mas eu posso ter um pouquinho de nojo e pegar uma ira, por exemplo. Pode isso acontecer. E aí vem outra questão, né? Vem a questão de outra emoção também secundária. É muito difícil a gente conseguir separar tudo muito, uma linha bem tênue. Muito tênue, né? Geralmente vem várias emoções juntas e misturadas, né? Como no exemplo perfeito que você deu, muito bacana, sobre a questão de um relacionamento, né? De um namoro, e aí o que vem surgindo. Eu tentei fazer uma analogia bom. só para a gente poder aplicar essas fases aqui. Sim. Agora, às vezes, isso é legal para parar, porque quando dói, a gente pensa muito mais na dor, mas no porquê da dor e o que eu estou sentindo, né? Eu não sei você, eu tenho uma doença que é a fibromialgia, que doía em alguns lugares e ela é muito psicossomática, então tem a ver com emoções, uma junção de fatores. Mas eu tinha dor na coluna, né, na questão da genitália, aí você vai naquele médico para tratar só aquela dor. Mas automaticamente o corpo está falando, e não necessariamente é naquela parte que está doendo, mas pode ser na questão da psique, o que eu estou envolto. E nessa questão aqui, às vezes você está sentindo algo que está, eu estou muito enraivado hoje, mas na verdade você está com remorso. Então, às vezes, você tem que dar leitura a isso para colocar na caixinha certa. Você viu aqui no relacionamento? Às vezes a pessoa lê um sentimento, mas tem um hiato faltando na sua casa. Vamos fazer a junção agora? Vamos ver se o imã não vai me trair? Vamos pegar agora aqui a irritação e o nojo. Irritação e o nojo. Menosprezo. Porque aí é o seguinte, sabe depois daquele relacionamento, a pessoa já teve um remorso, ficou com aquele nojo todo, e agora ela menospreza, e querendo ou não, ela vai ter que lidar com esse sentimento aqui, porque às vezes você não quer, mas a junção desses sentimentos domina a situação. Eu não queria menosprezar, mas é uma linha tão grande de todo esse contexto do amor, da submissão, intimidação. Eu me decepcionei, né? Aí tive aquele remorso e o menosprezo. Doutora, nesse sentimento aqui, eu tenho que vivê-lo. Por mais que eu não estou querendo, não é da minha índole menosprezar ninguém, mas eu estou sentindo, né? Isso, mas o que você pode fazer? Você está sentindo, mas você não precisa, de fato, menosprezar o outro. Por que você faz? Porque você acaba, nesse momento, vindo mais uma outra junção. Ser agressivo, sendo agressivo. Porque o menosprezo não deixa de ser uma forma de você agir com uma certa agressividade. Porque aí você está querendo... O outro sente, né? Que está sendo rejeitado, que está sendo deixado de lado. E isso acaba tendo outras consequências também no relacionamento. Só que eu não posso pegar, ele vai ter que ser canalizado. De alguma forma, eu vou ter que expressar ele. Porém, eu não posso pegar o vetor inicial e realmente menosprezar a pessoa. Eu vou ter que lidar com a inteligência emocional para que ele tenha vazão e eu acabe não ferindo alguém, né? Porque tem aquela frase, né? Não se torne aquilo que te feriu. Senão você vai num ciclo vicioso, vai num né? ciclo e começa a repetir. E tem a tendência, inclusive... A gente tem a tendência de ter aquela mesma repetição do comportamento. Gente, fantástico. Rapaz, não sei quem teve ideia dessa roda, dessas emoções aqui, mas que dinâmica fantástica. Vamos mais uma junção aqui? A doutora acabou dando um spoilerzinho agora. Irritação e antecipação. Aí ela falou tudo, né? Agressividade. Se eu fosse um cara agressivo, eu ia pegar aquele imã e disse, eu quero conversar com você. Mas não, ele está ali no cantinho dele, deixei ele descansar um pouco. Mas, doutora, brincadeiras à parte, né? Irritação e antecipação. Se você não lidar bem com o menosprezo, automaticamente você vai pegar essa agressividade aqui e vai canalizar de forma diferente. Mas, doutora, por exemplo, pisei no seu pé, doutora. Doeu. O que eu faço? Né? Veio aquela vontade, meu Deus, eu estou com a unha encravada, eu estou tratando, faz 3 meses a pessoa no ônibus pisou na sua unha. E aí o que vem? Vem aquela questão toda da irritação, né? Antecipação. Como é que eu faço para canalizar isso de uma forma saudável, para que eu possa preservar o outro e quebrar esse ciclo? Porque todo mundo, hoje em dia, já está esperando uma cortada no trânsito ser agressivo, por exemplo. É verdade, é verdade. E aí, por exemplo, se você for para um lado negativo, você pode xingar aquela pessoa. Né? A pessoa, às vezes, foi sem querer, né? Mas aí você já vai com aquela agressividade, aquela raiva tão intensa que você já prejudica qualquer possibilidade de desculpas. Né? Mas uma possibilidade positiva nisso tudo é falar, ai, me machucou, nossa, doeu aqui. Aí a pessoa, opa, nossa, desculpa, foi sem querer, não percebi. Né? Falar o quanto doeu, o quanto está doendo. Exatamente. É um conforto para que a agressividade tenha uma vazão natural, adequada. Gostei. Doutora, então um resumo aqui, né? Nós temos aqui esse cerne, esse interior que dói, são essas emoções que ferem a nossa psique. Aqui nós temos a junção
dessas emoções para esses sentimentos que nós sabemos lidar. E aqui nós temos um degradê da ira, para que a gente vai se acalmando, a gente fica um pouco irritado, um pouco aborrecido com a situação e naturalmente a gente normaliza e aí tem um caminho natural para a inteligência emocional. Seria isso? Seria exatamente isso. Roda das emoções aqui, gente. Parabéns a quem fez aqui a dinâmica. Você de casa gostou, vai ficar no NT Play. Ana Isabel, parabéns, gostei demais, muito pedagógico. Doutora Pri também aqui, fantástica. A gente volta para a nossa conversa? Vamos fazer o seguinte, a gente vai voltar para a conversa depois do intervalo, que você deve estar agora cheio de perguntas, até porque a nossa dinâmica aqui te deixou com uma água na boca. Você agora pegou alguns sentimentos nas mãos e agora? Para que lado eu vou? Vai para o intervalo, respira fundo, bebe uma água, que continua o nosso Entre Família. Segura aí. Estamos de volta com Entre Família, hoje falando sobre como você pode dar nome aos sentimentos. E olha, entender os sentimentos é entender o seu funcionamento, é entender os motivos pelos quais você toma as atitudes que faz, é entender por que você atrai esse perfil de pessoas para próximo de você, relacionamento, trabalho, amigos. Por que você atrai esse tipo de comportamento que as pessoas têm em relação a você? Carol, é minha responsabilidade? Aquela menina lá, aquele povo todo lá que fica lá enchendo o meu saco, vem todo mundo sempre no mesmo comportamento comigo, me pedindo coisa, me tirando de mim, ninguém quer me dar nada. É isso, é minha responsabilidade. Você sabia disso? Você sabia que a forma como você reage aos seus sentimentos, como foi estruturada a sua comunicação, é que você se comunica através o quê? De situações que você nem imagina como. Tá tudo no inconsciente, o seu corpo faz um movimento, entendeu? E o nosso cérebro, ele tem a capacidade de fazer a leitura do cérebro do outro, sem ao menos nós levarmos essa situação para o consciente. Você entendeu qual é a importância? É muito importante o autoconhecimento, justamente porque quando você consegue identificar a si mesma, você consegue separar aquilo que é seu e aquilo que é do outro. Porque pode ser que a sua tristeza, aquilo que você está vivendo, a sua agonia, a sua forma de reagir às situações da vida, o seu olhar, o seu óculos sobre aquilo que você acha que é um problema e não é, entendeu? É do outro e não seu. Carol, eu quero me livrar da visão que a minha mãe tinha do mundo e agora eu estou reproduzindo nos meus filhos, no meu casamento, no meu marido. Eu quero me livrar da forma como meu pai me tratou no passado e agora eu reajo da mesma forma com o meu casamento, com meus filhos, com a minha situação, com o meu trabalho, por exemplo. Eu quero me livrar de tudo isso. Você quer? Você vai saber como fazer isso quando você tiver acesso e informação através dos seus sentimentos. E os sentimentos... A Ciência do Existir é exatamente o tema desta revista, que ela vai de graça para sua casa. Aqui tem informações importantes para que você aprenda a se conhecer, autoconhecimento. E através do autoconhecimento você também consegue se conectar com aquele que te criou, que te conhece. O autoconhecimento nada mais é do que um passo importante para que você se conecte novamente com aquele que realmente te conhece, sabe o que é importante para você. Pede agora essa revista, para com isso, para com esse sentimento de, eu não quero fazer, isso aqui não é para mim. Para com esse tipo de atitude. Você vai pegar esse telefone, isso é autossabotagem, tá? Autossabotagem não é de hoje que eu estou apresentando essa revista que você fica ouvindo, não pede. Pede logo essa revista que ela vai de graça. 0 operadora 12 21 27 31 21, porque tem gente que é assim, não vou pedir essa revista. E aí acontece as coisas ruins em casa, fala assim, é isso, tá vendo porque minha vida é assim. Aí, tá vendo porque que eu não consigo fazer? Não consegue. Vamos parar com esse movimento aí. Você vai pegar esse telefone e vai dar uma atitude diferente para o seu comportamento. Vai lá, 0 operadora 12 982 44 4449 para você receber a revista Sentimentos, a Ciência do Existir. Uma oportunidade de você fazer uma leitura e reescrever a sua história. Já pensou? Reescrever a história? Que é isso, meu filho? Maravilhosa oportunidade que você tem agora em suas mãos. Então, você vai pedindo aí. Enquanto isso, eu quero te deixar a par de uma novidade, mais uma novidade. Você gosta de viajar ou não gosta? Eita, tem uma coisa que traz um sentimento bom para mim é viajar. Eita, como eu gosto de viajar. E com quem eu gosto ainda, pessoas queridas. Pronto, eu quero fazer um convite para você viajar com 2 pessoas super queridas aqui da TV Novo Tempo. Tá aqui toda semana, tem reprise, tem inédito e agora tem novidade. Tá aqui com a gente o Eric e o Peter. Essa família querida, eu quero convidar o povo para viajar com vocês também. Eu também tô indo junto. Boa tarde, sejam muito bem-vindos.
Viajar é tão bom que até carona pro lado errado eu tô pegando. É desse jeito. Pra onde você vai, não sei. O importante é ir. Nós vamos? Então pronto, fechou. E nós temos novidades, né, no Viagem Comigo. Conta um pouco pra gente do que a gente pode esperar nessa 8ª temporada. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, família do Entre Família. Que bom estar conversando com você, Carol. E ó, as novidades são primeiro os destinos, né, pai? Verdade. Porque nós vamos fazer uma imersão no Oriente Médio, vamos conhecer lugares fantásticos como Dubai, o Catar, que vai ser a sede da Copa do Mundo do ano que vem. A gente vai fazer uma imersão em Israel, que muita gente quer saber mais como é a Terra Santa, os lugares que Jesus passou, onde estão as histórias da Bíblia, e a gente vai conhecer o Egito, e vocês vão acompanhar tudo em primeira mão no Viagem Comigo, tanto nas nossas redes sociais, como aqui no Viagem Comigo na TV Novo Tempo. Isso aí. Inclusive, quem for nos acompanhar nas redes sociais, acompanhar a viagem ao vivo. Vai Tempo postar real. coisas legais. Vai conversar com as pessoas lá do Egito, com o pessoal daqui. Que delícia, que delícia. Agora, uma das viagens que eu fiz aqui no Brasil, que foram maravilhosas, foi ir para Foz do Iguaçu. Pensa num lugar bom demais, gente, de conhecer. Que delícia demais. Podemos ir para Foz do Iguaçu com vocês ou não? Como é que é? Podemos sim, a gente vai conhecer Foz do Iguaçu, as cataratas do Iguaçu. Muita gente não sabe, mas as cataratas são uma das 7 maravilhas naturais do mundo. E olha, a gente já visitou muita cachoeira por aqui, pelo Brasil, pelo mundo, mas nada chega aos pés das cataratas do Iguaçu, né, paizão? E não é só isso. No programa, nessa temporada, nós vamos ter um programa especial sobre as maiores cataratas do planeta, que está incluída, logicamente, Foz do Iguaçu. Então, vamos ter um programa especial de Foz e um programa especial sobre as maiores cataratas do planeta. Que delícia. E que horas é? Porque eu tô aqui arrumando a mala e eu quero saber que hora que eu vou pegar esse... eu quero pegar esse bonde aí, esse carro, eu quero entrar nessa viagem aí. Que horas vai ser agora? Tô sabendo que é outro horário, né? Pra não perder o busão. A gente tá com horário novo, Carol, e é o seguinte, ó, sábado às 19h30 é o nosso programa inédito. Esse programa que meu pai estava falando, das maiores cataratas do mundo, vai pro ar já nesse sábado às 19h30 e as reprises são domingo às 7h30 da manhã, para quem gosta de acordar mais cedinho, o galo cantando, e às 20h30, 8h30 da noite, para quem gosta de viajar mais à noite. E se você que está acompanhando o Entre Família e quer acompanhar a gente durante o dia, toda sexta-feira às 11h30 da manhã tem reprise do Viagem Comigo. Pronto, fechou. Então você já sabe os horários que sai esse busão aqui, viu? Eu sei que você é desse que fica perdendo o busão, correndo atrás com mala. Para com isso. Então, ó, é inédito, então, sábado à noite às 19h30. Que delícia, né? Gostou demais, eu sei. Aí você vai lá, faz aquela pipoquinha, pede aquela pizza, entendeu? Aí você fala, não, agora eu vou viajar, bacana, vou lá conhecer as cataratas aqui. Logo neste sábado, então, tem horário marcado aqui. Reprise, então, repetindo aqui, ó, domingo, 7h30 da manhã. Você é do povo da manhã? Lá em casa eu sou, porque a criança acorda cedo toda hora, tem que fazer. Então é isso. 20h30 e também 11h30 da manhã, sexta-feira, vai sair aqui o busão pra gente assistir Viagem Comigo juntos aqui no Vídeo Saúde aqui, gente. O que é isso? Estou no Vídeo Saúde. Estou querendo já pensando na receita. Eu falei da pipoca, eu já estou pensando na receita do próximo programa. Mas aí você vai fazer sua receita do Vídeo Saúde aí, vai acompanhando o Viagem Comigo, mas não sai do Entre Família agora. Você está falando tanto em comida aqui que está dando fome na gente. Já estou pensando o que petisquinho eu vou comer vendo a viagem. Porque viajar também é comer, né? Nessa temporada nós vamos visitar um monte de mercados. Vamos ter mercado em Israel, mercado... em Dubai, mercado de Minas Gerais. Então, você quer saber de comida diferente, você acompanha o Viagem Comigo, vai ser o Engorda Comigo, e você vai poder conhecer receitas de vários lugares também, experimentar sabores novos, né? Desde pela televisão. Vamos engordar, mas é importante que viaja bastante, que vai perdendo peso no caminho todo. Galera, muito obrigada, viu? Família demais, querida, tá sempre aberto aqui o nosso espaço para a gente conversar um pouco e daqui a pouquinho vocês trazem mais novidades aqui pra gente. Obrigada. Pode deixar. Um abração, tchau. Um abraço, tchau, tchau. É isso, novidades aqui no Entre Família com o pessoal do Viagem Comigo, mas eu sei que você aí de casa, você não tá viajando não, você tá ligadinho no programa, porque essa dinâmica, hein, Cris?
Essa dinâmica me fez foi demais. pensar, refletir. Foi muito importante. Eu fico imaginando o pessoal em casa fazendo a matemática. E essa é a ideia do programa, para servir para você como ferramenta para um começo, porque lidar com as emoções não é um programa só que vai resolver a sua vida. Mas aqui tem que ter um start, uma bandeira, ó, lidando com as emoções. Você de casa está participando na tela. Vamos lá então? Você aqui com a doutora Pri, nessa tarde maravilhosa. Tá chegando aí, ó. O pessoal tá lidando com as emoções. Não fique envergonhado, não. Calma, vem, calma. Isso, não fica. Olha a bochechinha rosada. Tá ligando. Não. Coloca, fica encarando isso, ali, do ladinho, ó. Isso. Calma. Mexendo com as Nós emoções. estamos mexendo com as emoções da nossa produção. Pastor, chegou agora. Na tela. Yasmin tem controle sobre as suas emoções. Olha lá, pastor, quem é? Diga aí. Rasmixiana Félix, de Recife, Pernambuco. Essa roda das emoções foi incrível, pois eu estou com problemas no meio familiar e não estou conseguindo identificar o que realmente estou sentindo. E acabo me negando para ajudar a minha família. E isso está me angustiando. Nem o remédio controlado que eu tomo não está sendo tão eficaz como antes. Mas agora identifiquei. Muito obrigada, amo vocês. Que legal, né? Que virada de chave, né? Com certeza. E essa ótimo. percepção, né, dela de fazer a leitura, né? Sim. E todas as pessoas têm essa capacidade, essa sensibilidade? Ou tem a ver com o fato de que, não, eu vou buscando mais, eu vou lendo sobre esse assunto, eu vou conversando mais sobre meus sentimentos, e aí, com o tempo, eu consigo ter essa sensibilidade de, opa, peraí, fiz uma ligação aqui, fiz outra ligação ali. Exatamente. O que ela falou foi uma coisa bem interessante. Ela falou assim, eu me negava, né, a ver os problemas e a tentar resolver. Mas, pelo visto, hoje, ela se abriu, né? Então, ela quis, de fato, olhar, enfrentar tudo que ela está vivendo. E aí, ela fez como? Ela olhou para dentro dela, né? Esse é um primeiro caminho, né? Querer, né? Olhar para dentro de si mesmo e tentar encontrar, né? O que será que está acontecendo? Qual é a emoção? Qual que é o sentimento por trás dessa vivência, dessa angústia, do que ela estava passando? E ela encontrou. Então, isso é maravilhoso, é bárbaro, né? Então, esse movimento primeiro de olhar para dentro de si mesmo, se permitir sentir, né? Então, não é aquela coisa, vamos guardar o sentimento, a emoção para baixo do tapete. Ele vai estar lá. Não funciona. Não funciona. Né? Então, a gente precisa encarar, olhar mesmo para ele de frente. Às vezes dá medo, às vezes é difícil, mas é possível. E foi o que ela trouxe de exemplo. Nós tivemos um programa aqui certa vez, e aí a psicóloga estava falando sobre como é importante você ter hobbies, né? Algumas pessoas podem manifestar aí e desenvolver essa questão dos sentimentos em diversas áreas, né? Mas nada substitui o processo terapêutico de você falar e se ouvir falar e falar do outro e repetir aquela emoção, aquele sentimento, porque o nosso cérebro, ele não sabe a diferença entre estou vivendo isso novamente ou estou falando sobre, isso aqui é uma memória, eu estou vivenciando isso. Então, como ele não sabe essa diferença, toda vez que eu falo, eu revivo aquilo e reescrevo e dou um novo significado a essa história. Qual a importância de eu falar, né? Porque às vezes a pessoa diz, não, a minha terapia é cozinhar, a minha terapia é correr, né? Minha terapia é tal situação. Mas qual é a diferença de desenvolver ações que podem te dar vazão, aliviar e tá tudo bem, despressurizar, né? Isso. Ou você realmente estar fazendo um movimento terapêutico, né? Eu percebi a Chara Félix aí, ó, ela estava aqui fazendo um vocabulário terapêutico, ela tem, de Posso fato, pegar ela um deve gancho ter teu, feito Carol, terapia. que tem tudo a ver com o que eu ia perguntar. Se essa questão da linguagem emocional é uma língua, o que você está falando agora é que, um exemplo, se você vai numa terapia, você tem que entender como que a língua funciona. Como é que é pergunta em inglês? Troca aqui. Então, o profissional ele vai te dar primeiro as bases para você fazer. Quando você faz um curso, você começa com uma vez por semana, você tem um resultado. Agora, a terapia é você imergir na cultura. Você se permite ficar nos Estados Unidos, por exemplo, 6 meses, você antecipa 4 anos de curso aqui no Brasil. Só que cada um tem um tempo, né? Alguns vão começar com uma vez por semana e tal, mas hoje, o que aquele quadro ali me representou foi praticamente uma leitura, uma base de como que funciona a linguagem das emoções. Tipo, nossa, a junção é isso? Porque às vezes a pessoa pode até falar e não nominar a junção, ela não vai entender o que ela uniu. E a terapia te dá essa capacidade de fazer isso, Carol, eu acho. Exatamente. Quando a pessoa se propõe, né, a fazer uma terapia, seja terapia individual, em grupo, de casal, enfim, ela está se propondo a olhar para si mesmo, né? Então, o psicólogo, né, ele vai partir do pressuposto do que o outro vive,
de como o outro enxerga, né, de como o paciente enxerga a vida. Então, não adianta o psicólogo trazer um monte de informações que a pessoa ainda não está preparada para ouvir, né? Então, vai ser a partir, como você falou, esse start, esse início, do início para a pessoa também. Então, por isso que é um caminhar, é um processo, né? E esse processo de autoconsciência, de se descobrir, de perceber as emoções, por que eu me comporto dessa forma, por que eu estou sentindo isso, né? Por que eu estou fazendo dessa forma que eu ajo com o meu filho, com o meu marido, com a minha esposa, né? E tudo isso a gente vai achando respostas junto. Primeira coisa, quando a pessoa ela fala primeiro para o ouvido, né? Então, a primeira pessoa que ouve, eu estou primeiro me ouvindo. Então, esse processo de falar, né, por isso que gera mudanças e transformações, porque você vai ressignificando, encontrando outras formas, outras alternativas. E o psicólogo vai fazer exatamente isso, mostrar os caminhos. Será que é isso que você está pensando? Será que é isso que você está sentindo? Aí a pessoa fala, nossa, é verdade, tem tudo a ver, faz sentido. E dá aquela luzinha, nossa, né, acendeu aquela luzinha, agora eu entendi. E isso vai podendo, então, fazer essa transformação, né? E a transformação, ela é feita não só naquele momento da terapia. O paciente vai embora, né? Eu também faço a minha terapia, é importante, né? Então, também todo mundo, né, tem suas questões, todos nós precisamos. Com certeza. Então, quando você vai para casa, não é só, leva junto com você a terapia. Você vai refletindo, vai pensando, vai achando caminhos e você vai mudando, né, as suas ações, a forma que você vê a vida, que se vê, né? Então é muito bom. Isso é muito interessante, né, quando você faz terapia, o fato de você, a todo momento, você vai fazendo sinapses, né? Todo momento você vai fazendo, seu cérebro fica muito rápido para solucionar as suas questões emocionais, né? Então você, nossa, eu não acredito, era isso. Não, você começa a sonhar, você fala com uma pessoa, você ouve uma música, eu não acredito, é isso. Então tudo vai fazendo mais sentido para você, faz todo sentido você buscar esse tipo de informação. E aquele que não se dispõe a um processo terapêutico, mas sente necessidade de aprender a fazer essa leitura? Que caminhos que você sugeriria para ele? Eu acho que o caminho ideal é o processo terapêutico, né? Mas não é todo que é importante. Mas nem todo mundo, eu acho que tem. Mas assim, poxa, eu me despertei a isso. Quais seriam os primeiros passos? Tá. Primeira coisa então tá bom, fiquei interessado, eu quero me conhecer melhor. Então, o que eu posso fazer? Quais movimentos em casa mesmo pode ser feito? Bom, tô triste. O que será? Vamos parar então e pensar. Por que você está triste? Pensa com você mesmo, né? Você está triste por quê? Aconteceu alguma coisa que te deixou triste? Hoje, ontem? Aí a pessoa tem que começar a pensar e encontrar possibilidades, respostas, né? E aí, por exemplo, vou dar um exemplo bem básico assim dentro de casa. A esposa, né, se sentiu incompreendida pelo marido, né? E aí ela ficou com raiva, ela ficou triste. E aí, quando esse marido chega, ela já vai lá e descarrega, né? Xinga e fala coisa, ou às vezes descarrega até mesmo nos filhos, desconta nos filhos, né? O que ela poderia fazer, então, para se olhar nesse momento, né? Quando ela perceber que ela está ficando com raiva, ela está triste, ela parar, né? Alguns minutinhos que seja. No começo é difícil conseguir achar respostas, mas esse movimento ele precisa acontecer para encontrar, para fazer essa leitura emocional, né? Que a gente está propondo aqui hoje. Então, está triste por quê? O que aconteceu? Por que te deixou com raiva? Né? Será que o melhor caminho é xingar, é descontar no quem não tem nada a ver, no caso as crianças? Ou que seja, às vezes é o marido, mas será que xingar ele vai ser a melhor saída? Então vamos se acalmar. Qual é a alternativa positiva para tentar resolver, né, essa situação? Porque o caminho é esse, tentar resolver, né? Então fala, olha, no momento chamar esse marido para conversar, fiquei chateada com o que você fez, né? Você falou que ia, sei lá, levar o lixo, me ajudar com as crianças e não fez, sobrecarregou para mim, aí eu fiquei com raiva. Então falar, né? E aí as possibilidades aumentam. Então você começa a entender que aquilo, né, quando você não tem aquela ajuda esperada que foi combinada, te deixa triste, te deixa com raiva. E isso também é bom para o relacionamento, que o marido vai entender, opa, peraí, eu também preciso prestar um pouquinho mais de atenção, né, e vou colaborar também. Então, eu acho que esse movimento principal, né, começar a descobrir, parar, pensar o que está por trás dessa tristeza, dessa raiva, por exemplo, né, quais os caminhos, né, das ações, né, que eu posso tomar para fazer diferente.
É a um princípio processo. disso. É um É, processo processo. Não importante. tem a ver com uma coisa que você falou, mas ontem uma pessoa compartilhou um negócio bem interessante. Diz que o pai ou o marido, ele não ajuda em casa, né? Ele A palavra divide. ajuda já, A já pode palavra ser tirada. ajuda ele divide responsabilidades, né? Ele compartilha tarefas, né? Então, eu só estou dizendo porque legal. isso pode Mudar os ajudar. termos faz Isso pode toda a ajudar diferença. já no despertar da emoção, né? E Eu quando não tem- ajudo, eu compartilho E tarefas. quando vier essa emoção, minha filha, ó, sabe o que eu faço? Saio correr, viu? Porque até eu jogar pro consciente, até eu racionalizar, mandar essa resposta, essa pergunta, aí eu saio correr. Não vou sair correndo, vou sair quando eu me solta, sai da minha frente, hein? Sai da minha frente essas crianças aí, entendeu? Pra você não sair despejando em todo mundo. E se piorar, eu não consigo falar, Carol, eu tenho dificuldade de falar. Escreve. Vai escrevendo. Não tem nada a ver com o que você tá falando. Escreve uma letra de música, uma receita do bolo, daqui a pouco vai vir uma palavra que faz sentido, daqui a pouco você une com a outra. E você escreve. Escrever um bom caminho. Vai escrevendo. Cara, escrever um bom caminho. Mas você tira emoção e organiza a emoção. Você pode ter certeza. É batata. Sai escrevendo, Você já entendeu? leu um Funciona negócio, bem. Carol? Você já Escrita leu um terapêutica. negócio que você escreveu quando não estava legal? Já. Já? É Eu muito tenho, interessante, eu tenho o cara. caderno Eu das tenho emoções ali, também. tenho. É. Só eu vou entender, Boa. porque minha letra já também não é muito boa, então já tá Vamos tudo para o certo. intervalo para despertarmos boas emoções na diretora. Bora pro intervalo. Eu Boas sei que você vai emoções. correr atrás de papel e caneta. Não é que essas crianças estão deixando você assistir, né? Já dá uma raivinha. Então vai lá Alegria. escrever. É rápido, intervalo, a gente já Alegria, volta. diretora. Muito bem, estamos de volta. Pergunta assim para você agora antes de puxar o WhatsApp. Quando vem o boleto, qual o sentimento? Qual é a Coceira. junção? Aí você Coceira, olha assim, não. R$500, foi você que fez. Mas lá naquele tempo você teve outras duas emoções que você pagou o preço. Não responde agora. Responde para você. Deu uma coceira, me deu uma É, coceira dá que eu um não ruim, conheço. dá um ruim. Algumas perguntas, Ai, na elas movimentam tela. nossa mente. Na tela, Na a tela, sua você aqui. participação. De luz que me deu atenção. É. Nossa, Mas olha. Não, Não, não me começa com essa conversa de conta de luz, o que eu bom vou é dar o uma seguinte, emoção pastor, ruim. Falando das emoções. foi uma coisa eletrizante. Não, Foi já lembro de eletrizante. Isabela. Na tela, tomara Na que não chame tela. nem Isabela. É Lúcia, obrigada. Vai, Carol, e a Lúcia? A Lúcia está falando com você. Vivi anos com uma pessoa violenta. Hoje tenho um companheiro que me trata bem, mas não consigo acreditar que seja verdade os sentimentos dele. Às vezes fico revoltada com qualquer coisa que ele faça ou deixe de fazer. Não consigo acreditar nas pessoas. O que devo fazer? Vamos voltar ao quadro ali? Muito O que deu bom. amor? Muito Vamos bom. ver aqui, só para ver aqui, ó. O que deu amor na nossa... Confiança, É. E Foi alegria. alegria e confiança. alegria e confiança. Ela está com pouca confiança. Automaticamente ela não vai ficar alegre. Então a junção dessas duas coisas. Você viu com aquela Sim. roda das Você tá emoções? Muito boa. Você tá lendo o quadro. O que é isso? Alfabetizado. Não, ele tá alfabetizado. Vai dar com a palma na mão Eu vou agora. andar com essa... Cris, eu tô me sentindo assim. Peraí, Peraí, pessoal. que eu Aqui, já ó, vou. isso aqui. Agora, a Lúcia, ela não tem um quadro na frente dela, mas tem um quadro da própria vida. E eu acho que o passo importante foi ela ter identificado o caminho. Inclusive, ela já identificou, ó, veio deste passado. Como ela faz para mudar essa rota? Lúcia, eu queria dizer, primeira coisa, né? Que legal você ter mandado essa mensagem aqui. Uma das coisas que me chama a atenção, assim, o quanto você é corajosa, né? De falar tudo isso e perceber, né? Isso dentro de você. Porque, assim, uma das coisas que você também vai precisar ser um pouco mais de coragem para você olhar para dentro de você e perceber por que será que você está se sentindo que você não merece esse relacionamento de hoje. Por que você está achando? Será que de repente tem alguma questão com autoestima baixa? Por que você não merece ter um relacionamento bom? Né? Então é um dos primeiros caminhos assim que eu deixaria para você, né? Para você olhar para dentro, né? Do seu coração, das suas vivências, né? E o porquê esse relacionamento ele tá realmente trazendo motivos para que você desconfie? Ou será que é uma coisa sua, algo que você viveu lá atrás e você está ainda insegura atualmente? E eu acho interessante quando você fala para ela, né? O que está te trazendo esses sentimentos de menos-valia, que nem sempre a resposta está no imediato, que ela já disse que é o relacionamento dela. Aliás, aquele relacionamento também é resultado de algum tipo de sentimento, né? Eu atraio esse perfil de pessoa porque eu tenho esse sentimento. Quem sabe está um pouquinho mais atrás. Quem sabe você tem que olhar um pouco mais para trás para entender o porquê você repete relacionamentos que te trazem felicidade, né? Isso. E não só
a violência, mas agora a insatisfação, enfim. Exatamente. Quem sabe olhar um pouquinho para trás pode trazer uma resposta. É importante, né? Muito bem. Vamos colocar mais alguém? Você quer falar alguma coisa, eu pastor? quero fazer o inverso. Não sei se a gente tem mais. Eu quero fazer o inverso agora. Porque a gente tem a tendência de olhar para as emoções sempre por uma visão negativa, né? Os aspectos negativos, e é isso mesmo, né? Mas a gente tem emoções positivas. Eu posso fazer um caminho para ter, porque a emoção é uma coisa que eu produzo naturalmente. Então, estou sentindo alegria, mas eu posso ler o que está me trazendo alegria. Isso. Posso fazer a mesma leitura para o negativo. O que está me trazendo alegria? Estar aqui. Estar aqui com vocês me trouxe alegria. Amanhã eu vou estar aqui de novo. E vou gerar o mesmo ambiente. Eu posso fazer esse caminho, aprender a ler e aí repetir essas ações que vão me trazer satisfação, alegria e emoções, né, positivas de uma forma geral? Sim, pode e deve, né? Porque a vida tem situações, né, que vão se colocando muito difíceis. Então, é bom que a gente pare e a gente também entenda quais são os momentos de satisfação, de alegria, de felicidade, de otimismo, né, que traz na vida. Por exemplo, uma alegria, né? A minha alegria é estar aqui. A alegria, de repente, é orar. A alegria, ela pode estar quando eu faço um exercício físico, né? Quando eu estou brincando com os meus filhos, a alegria de ver os filhos sorrindo, né? Então, propiciar mais momentos como esse, né, para a vida, para esses momentos de satisfação, né, de pulsão de vida, né? Isso também é primordial. Às vezes a gente passa a vida sem demarcar esses momentos, né? E aí vem o processo que nós estávamos conversando ontem sobre esse movimento da gratidão. Ele demarca, né? Quando você se posiciona grato, né? Ou faz, olha, aqui vou sentar com os meus filhos, eu sou agradecida por... ou seja, você está falando, né? Olha, isso aqui me traz alegria, estar com a minha família, correr, né? Brincar, enfim, trabalhar. Porque assim, talvez né? a gente está falando para alguém que tem uma lista de emoções negativas, por exemplo, por um relacionamento que está vivendo. Mas eu posso pensar assim, mas esse relacionamento me traz momentos de alegria? Quais são? E aí eu reverter um pouquinho o processo, né? E aí começar a focar nisso, né? Então... Outra coisa importante também, não quer dizer que você ter o controle das emoções ou saber lidar com as emoções não quer dizer que você vai perder aquele friozinho da barriga que a gente tem que ter, né? Eu não sei você, depois que você chega, às vezes, até num controle de problemas... Não que a gente queira ter problemas, mas quando a gente busca desafio, automaticamente você vai ter que superar algumas questões. Agora, lidar com as emoções, você não rouba o friozinho da barriga. Então, é você saber que canalizar as questões. Aquela questão da agressividade foi demais. Cris, não quer dizer que eu não vou ter que sentir. Agora eu não posso criar o ciclo da agressividade, né? Não se tornar aquilo que me feriu. Isso é muito importante. Eu acho que essa linha de lidar com as emoções, e eu acho que esse programa aqui tem que ter uma versão 2. Roda das Emoções 2, porque o programa chegou no final, cara. Não acredito. Tem que ter uma versão 2 e compartilhar. Para a gente ficar alfabetizado, né? Claro, aula 1, aula 2. Repetir, né? Repetir, é isso aí. É por repetição. Então você vai fazer o seguinte, você vai lá no NT Play, que esse programa vai ficar lá, né? Você sabe. Aí você vai compartilhar. Cara, eu quero compartilhar agora à noite, preciso assistir isso aqui com meu marido. Menino, você acredita? Tá no Facebook? Vai lá, agora o maridão chegando à tarde, à noite ali, você já pega, senta aqui, vamos assistir aqui um negocinho aqui depois da janta. Juntos, pronto, alfabetizando o casal e a família também toda pode fazer parte desse processo. Eu gostaria muito de agradecer a Pri, que fez parte da nossa família hoje à tarde e ajudou a gente a compreender um pouco mais as emoções. Obrigada. Obrigada a vocês. Fico muito feliz de estar aqui. Até gostaria de falar um pouquinho, né, sobre um e-book que eu desenvolvi. Né, e é gratuito, vocês podem ir na minha página no Instagram, @Priscilairano. Lá tem um link, você pode baixar esse e-book em casa, sobre educação se aprende em casa. Legal, hein? De graça. Dá um pulinho, já tá perdendo o quê, gente? Entra aqui agora, baixa o e-book de graça da Pri e manda depois um obrigado no direct, que ela gosta por demais. Agora, o que a gente gosta por demais do nosso programa também, né, Carol? É mergulhar na palavra. É a palavra onde tem um carinho tão especial com as emoções, né, pastor? Verdade. Que Deus continue te abençoando, te usando, sempre no ajudar as pessoas. Amém. Tá bom?
Quando a gente fala desse tipo de assunto, me bate assim uma preocupação, uma angústia, dentro das várias coisas que a gente tem que mudar, né, na vida. Quantas coisas a gente tem que mudar. E eu quero relembrar hoje uma promessa. Então, eu sempre digo aqui, a gente tem ajuda profissional, tem o processo terapêutico, né? Eu até falei, e quem não for na terapia, quais são os caminhos? Então, tem que ler. Mas eu queria dar um outro caminho para você, tá bom? Eu tenho buscado também esse caminho todos os dias na minha vida para aprender a ler as minhas emoções, controlar os meus sentimentos. Como disse o Cris, né? Às vezes a gente tem dificuldade com isso, né? Esses dias eu me indignei, né? E aí falei com meu filho uma coisa que eu não tinha gostado, mas imediatamente fui lá e falei assim, cara, o que eu falei está certo, mas eu podia ter feito um outro caminho, então eu queria que você considerasse isso. Agora, qual é o instrumento que te faz isso? E eu queria ligar o que está em São João capítulo 14, a partir do verso 16, não vou ler isso, com o que está em Romanos capítulo 8, tá? Verso 11. Lá em São João 14, Jesus faz uma promessa. Ele enviaria o Espírito Santo. O Espírito Santo é um Deus, é um ser que age, que tem sentimentos e fala na minha mente. E lá em Romanos capítulo 8, que é um capítulo precedido por uma luta interior que tinha o autor desse livro, o apóstolo Paulo, ele deixa outra promessa. Se habita em vós o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, ele vai dar vida para você, para o seu corpo imortal, para o seu corpo mortal, melhor, por meio do seu Espírito que em vós habita. Talvez eu estou falando para você que não vê mais nenhuma possibilidade no controle das suas emoções, isso está gerando sentimentos muito ruins. Eu queria dizer para você, hoje à tarde, que o maior interessado no seu bem-estar, no controle das suas emoções, não é você, não são as pessoas que te amam. Sabe quem é? Deus. E por isso, ao enviar Jesus, ele, ao subir ao céu, não nos deixou sozinhos. Nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo quer trabalhar no seu coração para que você tenha controle com as suas emoções e você tenha bons sentimentos. E o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. Acredite, clame no poder do Espírito e você vai ter controle das suas emoções. E quando vier o descontrole, o Espírito vai dizer, não é por aí. E você vai ter uma vida transformada. Eu creio nisso. Por isso que eu busco todos os dias. Amém. É isso. Olha, tá acabando aqui o Entre Família, mas o Vídeo Saúde já está chegando. E hoje o assunto são bactérias, é isso mesmo? Multiresistentes? Meu pai amado, vai precisar de reforço aí, hein? Boa tarde, Teru. Oi, Carol, e temos reforço por aqui. Doutora Marina Malacarne já está aqui, infectologista, vai contar tudo pra gente, como é que essa história de bactéria multiresistente, como é que a gente faz para evitar esse problema, porque realmente é sério e todos nós podemos fazer a nossa parte para evitar esse problema. Às vezes a gente ouve por aí, né, tal lugar, tal pessoa foi infectada, uma super bactéria. E aí, qual é o nosso papel quando esse assunto vem à tona? Bom, e ainda hoje a gente vai ter desafio cardio por aqui para quem estiver afim de chacoalhar a poeira, de colocar o esqueleto para se mexer. Tânia está com tudo por aqui já. E a gente tem aqui uma receita maravilhosa. Todo dia eu falo que é maravilhosa, né, gente? Mas é. É porque é mesmo. Não é exagero. Tem salada colorida, tem quinoa nessa salada, tem uma pegadinha asiática, porque tem um molho com um ingrediente especial por aqui. É aquela salada que é para repaginar o tal do alface com tomate de cada dia. Não, a gente quer mudar.
Ah, rapaz, até salada é chique e gostosa. Demais. Eu vou dizer, há pouco tempo agora, a Carol estava fazendo vídeo de saúde aqui na tela, Tere. Eu tava já. Chamou o vídeo de saúde, Eu já tava chamando. Já estava chamando aqui de vida e saúde. É um de amor, tão né, bom. Carol? É o um estômago amor. também. É isso. Um abraço, Teru. Até mais. Até mais. Até mais. Não é fácil dizer adeus, mas já já a Teru vai estar ali. Agora, Carol, programa de amanhã, inclusive isso, a pessoa se despedir de algo, um ciclo. Tem coisas que não deram certo e a gente não consegue se despedir, apesar de que cada coisa que não deu certo faz parte da nossa vida em um campo específico. Mas dizer adeus é colocar no lugar certo. E é tão difícil, né? É complicado, parece que a gente não foi criado para isso, né? Para despedida. nunca mais, né? Se despedir das pessoas, dos ciclos da vida. Mas são importantes, são fases importantes que vão trazer aí benefícios para a nossa vida, caso a gente compreenda e saiba lidar com cada uma dessas despedidas, Cris. Dona Joana tá assim, ai meu Deus, que tema é esse? Nem queria, por que esses meninos estão falando isso aí? Tem que conversar. Hoje a gente não falou das emoções aqui, preparamos você para poder saber se despedir. Tá? Mas você agora não se despede da TV Novo Tempo. É só um ciclo. É uma pedagogia. É um ciclo. Amanhã tem de novo. E na sequência o quê? Segue o Vida e Saúde. Já pegou um spoiler de amanhã, cara. Tem jeito pra tudo, meu filho. Eita, Vai eu tô por me mim. despedindo desse microfone aqui, ó. Cai toda hora, tá quase indo o ciclo dele. Uma hora ele vai embora. Tô na torcida aqui. Tchau.